Aleluia, irmão. O Abaquim só confirmou e chegar na mão de Deus agora, né? Se Deus quiser, louvado seja o Senhor. Aleluia. Em Êxodo, capítulo 14. Forte essa palavra. Vem. Êxodo capítulo 14, verso de número 20. Louvado seja Deus. Os irmãos prestem bem atenção, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos acharam? Êxodo 14, versículo 20, diz assim: E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. E assim que durante toda aquela noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Amém? Louvado seja Deus. Eu estava meditando nessa palavra. Na oração, domingo de manhã, nós terminamos o estudo aqui. A pastora, os irmãos que estavam aqui, nós demos a mão para orar. E no meio da oração, Deus falou comigo nessa passagem. Louvado seja Deus. E eu comecei a meditar. E eu quero dividir o que Deus entregou para mim e para os irmãos essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos voltar um pouquinho na história, onde José, um dos filhos de Israel, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos para uma comitiva de ismaelitas que levaram ele até o Egito e venderam para Potifar, um dos oficiais de Faraó do Egito. E aquele garoto, ainda jovem, segundo os historiadores dizem que ele tinha em média 14 a 15 anos, ele começou a trabalhar para Potifar. E diz a Bíblia que Deus fez com que ele achasse graça aos olhos de Potifar. E Potifar deu controle, deu o governo da casa dele para aquele moço. E ele ali começou a tomar conta de tudo. Só que só tinha uma restrição: não tocar na mulher de Potifar. Mas nós sabemos que José, um menino ainda jovem, mesmo assim fiel ao Senhor, permaneceu ali naquele estado dele, fiel à sua crença, fiel ao seu Deus, independente do lugar onde ele estava. Ele não se vendeu, ele não se dobrou a outros deuses, ele não se misturou aos costumes pagãos daquela terra, ele continuou fiel. E aí diz a Bíblia que aquela mulher se encantou com ele e simplesmente quis deitar com ele, e ele negou aquele pedido. Eu fico olhando essa história e falo: meu, hoje em dia a gente se vende por qualquer coisa, tão barato, se troca por poucas coisas, né? Às vezes um pratinho de lentilha, né? A gente já entrega a bênção que Deus tem para nós. Mas esse moço aqui, ele foi tentado num algo que eu tenho certeza que muitos cristãos homens hoje em dia não aguentariam. E ele disse não. Ele disse não. E por causa da sua fidelidade, ele foi levado preso, acusado de assédio sexual. E ali na cadeia, da mesma forma que Deus foi com ele na casa de Potifar, Deus foi com ele na prisão. Glória a Deus. E aquele moço que tomava conta da prisão falou: gostei de você. Você vai tomar conta para mim aqui agora. Irmãos, eu nunca vi isso acontecer. E eu tenho certeza que hoje, até mesmo por causa da lei, cadeia nenhuma vai entregar a chave do presídio na mão de um presidiário. Meu Deus. Isso só quem faz é só Deus, irmãos. Enquanto eu estava lendo essa história, Deus me falava assim: fala para o meu povo que tem momentos na sua vida que vai parecer que tudo está dando errado, que simplesmente parece que está sendo tudo invertido,
Parece que está tudo fora do lugar, mas é o momento que Deus vai fazer um milagre. Quando tudo está dizendo que não, Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Aleluia. E da glória. Se você estiver num cenário onde toda a probabilidade está dizendo que é negativo, Deus está falando, eu vou te mostrar que eu sou Deus na sua vida. E aquele moço continuou fiel. E então acontece, Deus permite acontecer um fato. Dois moços, o chefe do copeiro e o chefe padeiro vai parar na cadeia porque ofendeu o faraó. E ali eles presos durante um tempo, acaba tendo um sonho que fica atormentado. E José nota aquele semblante deles cair e fala: o que está acontecendo com vocês? E eles contam o sonho deles. E José então interpreta aquele sonho para aqueles moços, e da forma como José falou, aconteceu. O copeiro voltou para o seu trabalho, o padeiro morreu enforcado, e José tenta pedir para que tire ele lá, porque ele estava preso injustamente. E a Bíblia vai dizer que aquele copeiro não lembrou de José. Às vezes, eu mesmo já li muitas vezes essa palavra, parece até meio egoísta da parte do copeiro. Ele não lembrar de um moço que ajudou ele, que simplesmente falou: ó, não se tema não, porque você vai voltar para o seu serviço. Porque às vezes a gente acha que não, mas uma palavra salva o nosso dia, cura o nosso dia. Você imagina esse moço quando não estava preocupado com aquele sonho dele. Simplesmente chega a José ali, guiado por Deus, e dá uma palavra de refrigério. Às vezes uma palavra de refrigério salva a nossa alma, salva o nosso dia. Às vezes nós olhamos por mão, vê aquele semblante caído, preocupado, e você chega a dar um abraço nele e fala alguma palavra de Deus para ele e se alegra o dia dele. E aí simplesmente o irmão vira as costas e sai, e você fala: pô, nenhum obrigado ele deu, não lembrou de mim. Mas só que nesse cenário, enquanto eu estava lendo, Deus me levava a entender que essa situação não era o momento de José ainda ser lembrado. E às vezes isso acontece na nossa vida. Tem coisa que a gente faz esperando receber logo em seguida, mas tenha fé, ainda não é o momento. Ainda não é o momento. Espera só mais um pouco. Logo, logo o rei vai chamar. E aí então acontece um cenário igual com o faraó. O faraó acaba tendo dois sonhos, ele meio atribulado ali, acorda de manhã e ninguém pode interpretar. E bem na hora quem escuta, o copeiro. Então às vezes a gente olha no cenário e pensa: pô, injustiça com a minha pessoa. Só que não, irmãos, há um tempo determinado para todo o propósito de Deus. Aleluia. Há um tempo preparado por Deus. Pode ter certeza que o que é seu, o homem não vai tirar. Não tem como. Porque se Deus já decretou que é seu, irmão, pode cair, pode chover canivete, pode toda a probabilidade contra você. Você pode estar sendo injustiçado, sendo mal falado. Deus vai provar. Deus vai mostrar que você é inocente. E José ele é chamado pelo próprio faraó. E o faraó conta o sonho para ele e fala: então eu vou te interpretar o sonho. E ele conta tudo que Deus manda. E daí ele fala para faraó: eu te aconselho o seguinte, arruma alguém aí que você tem confiança sua, que dê para poder governar com você ali, te ajudar, fazer assim, 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 assim. Aí montou toda uma estratégia. Aí faraó olha para aquele cara: não vejo ninguém melhor que você, cara. Agora eu fico imaginando, irmãos, a cara de Potifar, olhando aquela cena e falando: esse menino trabalhava para mim, cara. Agora eu vou ser abaixo dele, eu vou ter que servir a ele. Meu Deus, aleluia. Você olha essa situação, às vezes você acha que por você ser o menor, às vezes você acha que porque simplesmente você está começando agora naquele serviço, você fala: pô, até Deus me abençoar para mim conseguir uma oportunidade, mas não, Deus já está preparando o cenário. E às vezes até aqueles lá que foram contra você, que te injustiçaram, vai acabar trabalhando abaixo de você. Glória a Deus. Só que tem um porém: José não usou do seu cargo para castigar ninguém. Ele permaneceu fiel ao Senhor. Aleluia. E ficou ali todo o tempo, servindo o seu Senhor, Faraó, mas fazendo a vontade do Pai. Não se dobrou aos costumes, continuou fiel. Passa o tempo, seu pai e seus irmãos vêm morar no Egito. Os seus irmãos olham para ele e falam: pô, a gente fez errado com você, temendo, achando que ele ia castigar. Ele falou: ó, fica tranquilo. Todo esse mal que vocês tentaram contra mim, Deus converteu em bênção. Aleluia. Porque às vezes é isso que acontece na nossa vida, irmãos.
Às vezes nós temos familiares que simplesmente vai virar as costas. E pra mim tá tudo bem, sabe por quê? Porque o próprio Jesus falou, os seus inimigos serão da sua própria família. Então eu não ligo se o meu irmão ou a minha irmã tá nervosinho comigo. Eu estou preocupado em agradar o Pai. Para mim o que importa é o reino. José falou para eles: pode ficar tranquilo, eu vou cuidar de vocês. E durante anos José cuidou deles. Vai dizer ali que Faraó acaba morrendo, José também vem a morrer, troca de Faraó, e o povo acaba sendo escravo. E durante anos passa a ser escravo. Mas o próprio José falou: ó, Deus visitará o nosso povo. E vocês vão subir daqui. Quando vocês subir, leva os meus ossos juntos. E passa o tempo aquele povo é escravizado. Então acaba nascendo um homem que Deus fala que é o libertador. Moisés nasceu. Acaba tendo que fugir da terra porque foi proteger um irmão seu. Às vezes a gente vai dar um braço por irmão da igreja. Acaba se lascando, pagando um preço, né? Porque às vezes a gente acha que pode ajudar, mas não é para ajudar. Às vezes nós estamos querendo agir com o coração, com o sentimento. Quando a palavra sempre nos ensinou a agir com a cabeça e não com o coração, né? E às vezes a gente acaba, pô, eu ajudei tanto irmão, logo ele que eu achei que ia fazer isso, eu com os dois pés nas costas, cara, na falsidade. É porque não é para você voltar, não. E tem coisas que Deus permite acontecer para que nós aprendamos que tem momentos que é Deus que está tratando. Eu falo porque eu passei por um processo desse, onde eu vi quase meu casamento acabar. Na hora que eu despertei, eu falei: peraí, alguma coisa está errada. Eu comecei a me humilhar e Deus começou a me falar: aqui você errou, aqui você errou. Eu comecei a consertar onde eu estava errando. E aqueles que estavam à minha volta eu fui aconselhando: não faz isso, não bota a mão, porque é Deus que está tratando. Então às vezes pode acontecer injustiças que você não está entendendo, que você acha que é o ser humano, mas na verdade é Deus tratando com você mesmo, porque você está colocando a mão onde não é para colocar. E aí Moisés ele teve que fugir para uma outra terra. E ali ele acaba conhecendo sua esposa e um belo dia ele apacentando as ovelhas do seu sogro. Sabe o que eu acho interessante? Que eu olho essa passagem de Moisés, quando ele está atrás do Monte Horebe, ele apacentando as ovelhas do sogro dele. Eu entro em contraste com a passagem de Davi, quando ele está lá apacentando as ovelhas do pai dele. É incrível que toda hora que você está fazendo algo para o seu pai, ou algo para o seu pastor, ou algo para alguém que Deus mandou você fazer, Deus sempre está preparando uma honra para você. Glória a Deus. Deus sempre está preparando algo grande na sua vida. Então, quando você está ocupado com as coisas do reino, Deus está ocupado em preparar algo poderoso na sua vida para poder te abençoar com bênçãos que talvez você não vai ter nem condição de conter. Porque se olha para Davi, ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. Moisés estava cuidando das ovelhas do sogro dele. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas, ele estava preparando um anjo para descer na sarça. Enquanto Davi estava cuidando da ovelha, Deus estava trazendo Samuel para ungir a rei. Então, enquanto você está fazendo as coisas do reino, irmãos, Deus está preparando algo forte na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, continua firme nessa peleja, não negue o chamado. Pelo contrário, entra mais. Vai mais para perto da cachoeira. Para de ouvir as vozes que estão ao seu redor e começa a ouvir só aquele barulho da cachoeira. Aquela voz de muitas águas que está falando no seu coração, que está falando na sua mente. Ó, vai por esse caminho. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fala mesmo, papai. Moisés então acha estranho aquela sarça queimando e fala: não, peraí, eu vou chegar mais perto. E aí Deus fala para ele: Moisés, tira a sandália, porque os pés do lugar que você pisa é terra santa. Glória a Deus. E aí Deus começa a falar com Moisés, e entra num debate Moisés e Deus falando: ó, eu ouvi o clamor do meu povo que chegou até mim. E é você que eu quero usar. E às vezes, irmãos, tem chamado na nossa vida que nós vamos se achar indigno de, pô, isso não é para mim. Mas Deus está falando: é você que eu quero usar. Porque nós olhamos para o cenário, todo o cenário crítico que aconteceu com o povo de Israel, Deus sempre usou o improvável. Deus nunca usou o capacitado. Quando Deus rejeitou Saul, Samuel chega na casa e olha para aqueles homens fortes, bonitos, com o mesmo estereótipo que Saul, e Samuel fala: eis aqui o novo rei de Israel. Deus fala: não. Você está olhando com os olhos carnais, Samuel.
Fala mesmo, Nenhum deles eu papai. escolhi. Então todo cenário que você vê improvável na sua vida pode ter certeza. Eu guardei a palavra que o pastor sempre fala para mim. É um cenário propício para milagre. Amém. Aleluia. Se as coisas estão apertando, irmãos, Aleluia. aperta um pouquinho mais o cinto e aguenta. Ainda aguenta um pouquinho esse voo aí, vai ter um pouquinho mais de turbulência. Mas pode ter certeza que na hora que ele pousar, você vai Oh, encontrar. aleluia. Aleluia. Amém. Moisés já sendo chamado, volta para o Egito, começa a fazer os sinais. E aí Deus estipula a Páscoa, fala para eles: ó, assa o cordeiro e come às pressas, porque eu vou tirar meu povo essa noite dessa terra. Deus arma todo um cenário, irmãos. Vem a morte dos primogênitos, o povo começa a sair da terra e começa a perambular por um caminho do deserto. E aí de repente Deus faz assim: não, volta, acampa de frente do Mar Vermelho. O interessante é que quando você chegar nesse cenário, irmãos, a Bíblia própria já se explica por Deus. Para de frente do mar e Deus fala para eles assim: eu quero que vocês fiquem ali, Moisés, porque eu vou confundir Faraó, para que ele ache que vocês estão perdidos no Glória a caminho. Deus. Porque ainda mais uma vez ainda é necessário que eu endureça o coração deles para que eu possa ser glorificado nesse povo. E às vezes a gente olha um cenário, irmãos, e nós mesmo não entendemos a situação e achamos: pô, Deus, eu estou perdido. Deus fala: você não está perdido, é eu que estou te guiando. Glória a Deus. Pode ficar tranquilo, porque é eu que estou te guiando nesse caminho. Somente fica quieto e vê o livramento que hoje eu te darei. E às vezes a gente não entende o cenário, não entende o que está acontecendo à nossa volta, o discernimento não funciona, a oração parece que não chega até o céu, parece que tem um bloqueio batendo ali. Você fala: pô, o que está acontecendo? Eu orei, eu jejuí, nada acontece, nada acontece. E Deus está falando: fique em silêncio, só vê o livramento que eu vou te dar. Glória a Deus. De repente Faraó olha e fala assim: meu, por que nós deixamos esse povo fugir? A Bíblia vai dizer especificamente que Faraó preparou 600 carros de cavalos. Segundo os historiadores dizem que naquela época o Egito era o país que mais tinha habilidades para o manuseio de cavalaria com carruagem. Por isso que ele não, quando o Faraó chegou e falou: vamos sair com os carros para pegar eles, ele não mediu esforço. Ele falou: pode pegar todos, pega os 600 melhores e pega os outros ainda mais e vamos todo mundo atrás desse povo. Porque diante daquele cenário, o Faraó estava olhando e falando assim: eu tenho um exército preparado. Só que enquanto ele achava que só ele tinha um exército, o próprio Deus reconheceu a nação de Israel como um exército dele já. O próprio Deus já tinha reconhecido essa nação. Porque quando nós lemos aqui no versículo 20, ele mesmo fala assim: e um exército não pôde se aproximar do outro durante a noite inteira. Então o próprio Deus já reconhecia. Às vezes você não dá o valor que você tem diante do Senhor, você não reconhece o que Deus já te colocou nas suas mãos. A unção que Deus derramou sobre você, você mesmo não está reconhecendo quando Deus já está falando: você é o que eu falei que você é. Se você é o libertador, você é o libertador. Se você é a melhor terapeuta, você é a melhor terapeuta, porque Deus está falando que você é. Aleluia. Se você é o melhor mestre de obra, Deus está falando que você é e acabou. Eu sempre brinco quando eu falo coisa como eu sou o Roman Pierce brasileiro, rapaz, eu sou o melhor motorista que tem. É isso aí. Por quê? Porque o barco que Deus falou para mim. Verdade. Muitas vezes o menino vem e fala: ó o profeta, ó o mestre aí. Eu guardo porque eu recebo. Aleluia. Eu recebo, eu guardo o seu valor. Eu sou o melhor teólogo que existe, rapaz. Eita glória. Eu posso não ser conhecido agora, mas na hora que Deus quiser soprar meu nome. Aleluia. Eita Então você tem glória. que reconhecer quando Deus fala que você é, não se diminui diante dos outros, não. Se Deus usar a boca do irmão para falar: olha aí, você é isso, receba, varão. Receba, varão. Aleluia. Porque Deus está usando a boca dele para te exaltar. E você não está entendendo o mistério. Eita glória. E às vezes o inimigo está achando, porque ele vê você mesmo se rebaixar, então ele fala: então ele é o que ele é. E aí eles confiam simplesmente no que você fala que você é, como Deus está falando. Ele não é isso, ele é isso que eu estou dizendo. E às vezes é necessário Deus preparar um cenário desse impossível nas nossas vidas, onde não tem saída, para que Ele possa te mostrar que você é o que Ele disse que você é. Você imagina, eu vou usar a Lana aqui, algo que ela contou aqui. Ela falou que uma vez ela atingiu uma meta
no trabalho dela de um valor que ela nunca tinha atingido na vida dela. E ela mesmo se auto-sabotou. Agora você imagina o próprio Deus falando assim: eu vou exaltar ela, eu vou exaltar ela. E começa a exaltar, trazer um valor que ela nunca trabalhou com aquilo. Trazer um estado de trabalho que ela falou: eu nunca cheguei nesse patamar de trabalho. Deus está falando, mas você tem capacidade, porque eu te capacitei, eu falei que você é capaz. Aleluia, Jesus, eu creio. E ela mesmo sabe, eu não sou tudo isso. E o diabo está vendo falando: se ela não é, então é ali que eu vou entrar e falar que ela não é. Mas o próprio Deus está olhando e falando assim: ela é, porque eu já falei que ela é. Aleluia. E é esse cenário, irmãos, que acontece nas nossas vidas. E quando eu estava lendo essa passagem, Deus me falava nisso: fala para o meu povo. Comece a acreditar mais no que Deus falou que você é do que o próprio inimigo fala que não. Ou às vezes a sua baixa estima não deixa você acreditar no que Deus disse que você é. Aleluia. Quebra esse estereótipo, quebra essa maldição. Não é porque os seus antepassados fracassou que você tem que fracassar, não. O tempo de escravidão acabou, você foi liberto, você é livre, você é filho agora. Você não é mais servo. Você tem que mudar esse seu pensamento. Segundo não sei se é um nome de historiador, mas trabalha na área da ciência, dizem que não sei se é o glóbulo, não sei se é essa parte de trás aqui do cérebro, dizem que quando a pessoa tem um instinto uma baixa estima muito alta, é aquela pessoa que tem um ânimo muito, sabe, se reprime em tudo, se rebaixa em tudo que o povo fala. Literalmente ele vive assim, ó. Ele cria uma diferença na formação do crânio, na parte de trás. E segundo alguns anos atrás, na época assim, dos escravos, eles conseguiram reconhecer ossos de escravo através disso. Por causa da má formação do crânio ali que formava na área de trás aqui, que não sei essa parte do osso aqui, como que eles chamam. Sério? Serve por dentro. Glória a Deus. Então, ou seja, se a própria ciência consegue diferenciar um pedaço de osso, saber quem é servo e quem não é, irmãos, você imagina o que Deus não pode fazer nas nossas vidas? Você imagina o próprio Deus falando que você é aquilo e você não reconhece o chamado que Deus tem para você. E você mesmo não aceita aquilo ali para a sua vida. E tem gente que passa anos na igreja orando, pedindo, e não entende o porquê que nunca acontece quando Deus está falando: eu já te dei, eu já falei o que você é. Você olha para Abraão, o cara saiu de um lugar com uma palavra que para muitos hoje em dia é loucura. Ninguém aceitaria isso. Sai da sua terra, vai da sua parede, vai para onde eu te mandar. Tá bom, vai para onde? Se é nos jejum, fala: não, Deus, primeiro me confirma, para depois eu sair. E Deus confirma e fala: não, eu preciso de mais uma confirmação. Agora me fala para onde eu tenho que ir. Abraão saiu, irmão, sem nada, falou: eu vou, Deus está falando, eu vou. E o homem foi considerado pai da fé porque não foi só essa vez. Você imagina Deus olhar para ele e falar assim: ó, me entrega o seu filho, o seu único filho a quem tu ama. Mas ele não tinha só aquele, ele ainda tinha Ismael. Mas só que o filho do amor dele, do coração, era Isaac, porque foi a promessa que Deus deu. E ainda assim Deus falou: me entrega ele. E ele foi entregar. Só não entregou porque Deus falou: não, nem isso, ainda não tem. O cordeiro perfeito ainda está para chegar. Então você imagina Deus falando para você que você está num cenário que tudo é impossível, mas você está falando: eu vou fazer acontecer. E a gente, às vezes, por causa de algo que sai do nosso controle, já começa a diminuir a porcentagem de fé. Porque eu nunca vi um cenário onde Deus ainda trabalha, quando ainda está, a probabilidade ainda está nas nossas mãos, quando eu tenho condições de fazer. Sabe aquela passagem que foi pregada aqui da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher teve que gastar tudo. E se você olhar o contexto daquela história, dá a entender que aquela mulher tinha dinheiro. Era uma mulher bem financeiramente, porque ela gastou, a Bíblia vai dizer que ela gastou todas as suas finanças para poder curar aquela doença que ela tinha e nada adiantou. Então, ou seja, talvez ela fosse uma mulher que no passado era bem de vida, mas um pouco arrogante, não reconhecia o favor que Deus tinha feito para a vida dela. E Deus teve que humilhar aquela mulher para perder tudo que ela teve para ela reconhecer que quem era Senhor de verdade era só Jesus. Glória a Deus. E às vezes Deus permite acontecer cenários na nossa vida para te mostrar que Ele é quem vai fazer o milagre. Aleluia. Mas você
que resolve o problema. E aquele povo começa, a Bíblia vai dizer que eles clamavam a Deus e murmuravam contra Moisés. Você imagina aquele povo num turbilhão de reclamo, de hora aqui, reclama aqui, hora aqui, reclama aqui. Deus abençoou, pastor, você falou isso, Deus, não sei o que, ô pastor, mas você disse isso. Resolve o que você quer, irmão. Não dá para poder titubear entre dois pensamentos. De uma fonte não jorra dois tipos de água. Ou você vai crer, ou você vai murmurar. O cenário está estranho. Pô, na minha frente o mar, atrás está vindo lá o faraó com um monte de carruagem, considerada a maior potência da época. E o povo ali desesperado: o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E às vezes o seu desespero causa desespero no líder que está lá na sua frente. Porque se olha para Moisés, no momento em que ele vê aquele todo o povo murmurando diante dele, ele: o que eu vou fazer? Ele vai clamar, e Deus fala: por que você está clamando? Manda o povo marchar. Sabe por quê? Porque às vezes o milagre já está pronto, só requer só uma atitude sua. E por causa de você ficar murmurando, reclamando muito na orelha do seu líder, até ele vai perder o controle, vai saber, nem ele vai saber o que fazer. E às vezes no lugar que você ajudar, você está atrapalhando mais. E a sorte não, né? Graças a Deus que nós temos um Deus que tem misericórdia e fala: não, pera aí, vou resolver essa situação. Porque se imagina se Deus fizesse com nós o que ele fez com o povo depois que chegou lá dentro do deserto lá. Moisés, sai da frente, deixa eu matar esse povo aí e fazer de você uma nação. Porque às vezes, irmão, nós olhamos nós olhamos muito pro problema. Nós olhamos muito para a dificuldade dos problemas e esquecemos o Deus que nós servimos. Ou às vezes nós temos noção do Deus que nós servimos, mas não entregamos na mão dele. Tentamos ali resolver sempre com as nossas mãos, com as nossas forças. E parece que nós estamos tão cegos para resolver aquilo que nós não enxergamos. Não enxerga que Deus falando: você está se endividando à toa, você está se quebrando à toa, você está se humilhando à toa. Sai da minha frente, deixa eu fazer. Às vezes é necessário, irmãos, a gente só dar um passo e Deus vai agir. E Deus abre o mar para aquele povo, eles começam a passar. Enquanto está eles andando ali, o povo está vindo atrás, fala com seus cavaleiros, com a sua carruagem. O interessante é quando eles começam a atravessar, a Bíblia vai dizer que Deus começou a travar as rodas daqueles carros. Você imagina a maior potência da época, o povo que mais tinha habilidade com carruagem começar a travar a roda, falou: mas o povo é treinado para isso aqui, meu soldado treinado das rodas da carruagem, não está acontecendo. Até o soldado, o rei estava tão cego que até o soldado reconheceu que era Deus no negócio e ele não. Às vezes, irmãos, até o seu inimigo está vendo que Deus está agindo por você e você não enxergou isso. Você imagina a história de Jó. Deus permite o diabo tocar nele, mas no final de tudo ele vê que Jó não ia murmurar. Eu estou conjecturando, a Bíblia não está dizendo isso, mas você imagina, Satanás vai falar: esse cara não vai murmurar, eu desisto, esse cara é fiel a Deus. É como Deus falou que ele é: fiel, temente, obediente. E de repente o próprio Jó vê ele, não murmurou, mas começa a se lamentar. E o que eu acho interessante é que somente 2 vezes Deus aparece na história de Jó. No começo, quando Satanás se apresenta, e no final, no capítulo 32 ou 38. Que ele vai para Jó e fala assim: cinge os teus lombos como homem. Porque você olha para o cenário desse homem sofrendo, irmãos. E às vezes nós olhamos e falamos: pô, o irmão está sofrendo tanto, está quebrado, está com problema, dificuldade. E nós temos, o nosso instinto é ter dó, ter compaixão. Mas Deus olha para o cenário e fala assim: cinge o teu lombo como homem. Às vezes nós estamos esperando uma palavra doce de Deus, Deus está falando: se levanta. No momento não é de você ficar se lamentando, não, rapaz. Se levanta, você é guerreira, você é guerreiro. Cinge os teus lombos, ou seja, se levanta, se recompõe. Eu tenho que usar você ainda, eu tenho que te honrar ainda. Só que do jeito que você está aí se lamentando, eu não vou poder fazer nada enquanto você não tomar uma posição. Então leve isso para a sua vida. É tempo de você começar a se levantar e sair da sua zona de conforto, de lamentação, e entrar no instinto de guerreiro. Leve o conselho que Deus falou para Josué: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, seja forte e corajoso, porque você fará esse povo da terra. Aleluia. Leve esse conselho para a sua vida, para de se lamentar. Deus está falando que vai fazer.
que entra entre eles e o Egito. E a Bíblia vai dizer que para eles era luz e para os inimigos era trevas. Porque, irmãos, Deus traz aquela separação. Quando você olha lá no princípio, quando Deus falou, haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, Ele fez separação entre a luz e as trevas. Ou seja, quem é de Deus, o marido não toca. Glória a Deus. Você está se preocupando muito com o problema, mas você já parou para pensar que até agora ninguém se levantou contra você porque Deus não permitiu? Porque Deus está te mostrando que essa situação toda é Ele que está permitindo acontecer, para que você possa atravessar esse mar. Glória a Deus. Esse mar de dificuldade, esse mar de dívida, esse mar de enfermidade, ou seja lá o que você tem passado na sua vida. É só mais uma lição para te mostrar. Porque o povo saiu do Egito, mas ainda, o Egito não tinha saído deles, ainda estava naquele pensamento medíocre de escravo. O povo olha para você e fala, meu, porque você for tirar a gente de lá, nós falamos para você, deixa nós lá trabalhando, servindo aquele povo. Agora você leva nós para o deserto onde nem cova tem para nós ser enterrado. E às vezes nós estamos olhando mais para a dificuldade e não está vendo que Deus já falou, ó, vocês esqueceram o que eu fiz lá atrás, lá, as pragas que eu joguei lá para poder libertar vocês. Vocês esqueceram de onde eu tirei vocês, de tudo que eu fiz para vocês de lá até hoje. Ou seja, traga à memória aquilo que te dá esperança. Glória a Deus. Traga à memória aquilo que te dá esperança. E pode ter certeza que a centelha que estava apagada vai começar a se acender de novo. E o que antes era treva vai começar a se tornar luz na sua vida. E quando o inimigo vê a luz que está raiando sobre ti, pode ter certeza, todo mal vai ser dissipado. Porque Deus vai fazer separação. Enquanto para você vai ser luz, para eles vai ser treva. Deus vai começar a confundir os seus inimigos. Até que você possa passar nesse mar e Deus te traga a vitória nas suas vidas. Então fica com essa palavra, irmãos. Guarda dentro do seu coração. Leva para a sua vida isso. O cenário que nós estamos vivendo, pode ter certeza, é porque Deus está aumentando o patamar de unção que Ele tem para derramar na sua vida. Glória a Deus. Eu não lembro quem falou aqui ontem aqui, acho que foi a Lena que falou, que agora o levante que vai ter contra essa igreja não é mais aquele baixo escalão não. Agora é só patente alta. Aí na hora que ela falou, eu lembrei daquele livro A Chave Menor de Salomão. Não sei se alguém já leu esse livro, mas quem não leu, compra e lê que é bom. Não é melhor que a Bíblia não, tá? Mas ele é bom para você aprender um pouco. Aí ele fala das 70, da ordem de 70 demônios, que segundo os livros apócrifos dizem que Salomão, quando se desviou, ele aprisionou, ele fez alguns anéis simbólicos e rituais dele lá pagando, e aprisionou um grau de 70 demônios, só os patente alta mesmo. E às vezes a gente olha esse cenário e não entende tudo o que está acontecendo. E Deus está aumentando a confiança que Ele tem em você. Porque quanto mais próximo de Deus você estiver, maior é a luta. Só que às vezes a gente ouve essas palavras falando que quanto mais perto de Deus, maior é a luta. Nós só ouvimos a parte final, maior é a luta. E se esquece da parte principal, mais perto de Deus. Ou seja, você está mais perto de Deus. Olha, esquece de nós. O próprio Deus está te guardando. Você olha aquele cenário daquele povo ali, Eliseu olha aquele povo, tudo aqueles soldados, tudo doido para prender eles, e o moço ali todo desesperado. Aí Eliseu faz uma oração, Deus, abre os olhos dele. E quando Deus abre o olho daquele moço, a Bíblia vai dizer que tinha carruagens e cavalos, carruagens de fogo, tudo ao redor deles pronto, só esperando uma palavrinha. E você olha o cenário ali, quando o povo estava na guerra, a Bíblia vai dizer que um anjo matou 185 mil. E o que Deus não pode fazer pela sua vida? Quer dizer que o problema que você está passando é maior do que Deus que você serve? Nunca, irmãos, nunca. Porque o dia que acontecer de alguém perder uma batalha, porque Deus não aguentou, então Deus deixou de ser Deus. Isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque antes que houvesse noite, o Senhor é. Aleluia. E ninguém é que possa escapar das suas mãos. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, ninguém, quando ele fala ninguém, não há obstáculo para ele. Sabe a oração de Davi? Falou, se eu for no mais profundo do abismo, lá o Senhor estará. Se
Se eu subir no mais alto do céu, lá o Senhor estará. Dos olhos dele ninguém escapa, daqueles olhos com chama de fogo, ninguém escapa, ele está penetrando aonde os olhos humanos não penetram, irmãos. Sabe aquela rodinha que fala onde você Deus está ouvindo tudo? Sabe aquele que está armando cilada contra a tua vida? Deus já está vendo tudo, já está preparando o livramento para você. Porque mal nenhum chegará à sua tenda. Então para de se apegar ao problema e se apega mais ao Deus que você está servindo. Porque é tempo, irmãos, de nós se agarrar ao Senhor. Eu estava falando com o Everton ontem à noite, falei, Everton, o diabo não está mais brincando não, varão. Sabe por quê? Porque ele sabe que o tempo está próximo. Eu disse aqui no estudo, aqui no domingo, falei, quando a gente olha aquela passagem de Apocalipse, onde Deus compara os fins dos tempos com a dores de parto da mulher, o que o Senhor está querendo dizer ali, as mulheres que já tiveram filho vão entender melhor do que nós que é homem. Quando começa a dar contração, quando está chegando mais perto do parto, o tempo entre uma contração e outra vai diminuindo. E é isso que Deus estava falando, ou seja, guerra, rumores de guerra sempre existiu, problemas, levante de nação contra outra, doença, sempre existiu. Não pensa que a guerra vai acabar, e isso e aquilo não vai acabar, conflito entre nações, doença sempre vai ter. Mas o que Deus estava falando, quando vocês veem o tempo entre uma guerra e outra diminuir, uma doença e outra diminuir, pode ter certeza que aí é um sinal que eu estou chegando. Glória a Deus. Então é essas dores de parto que está acontecendo. Quando você olha o mundo alarmando muito o que está acontecendo hoje, tem muitos que vão falar, não, isso daí é nada não, isso daí sempre aconteceu. Mas observa, porque se o tempo está diminuindo entre uma guerra e outra, entre um conflito e outro, irmãos, Jesus está voltando. E uma coisa que eu guardo comigo, eu posso estar errado, mas independente, para mim eu tenho certeza que não dá 50 anos Jesus volta. Para mim eu não dou 50 anos para Jesus voltar. Porque se dá a maldade que está nesse mundo, está perverso. Jovens perdidos que às vezes a gente olha e fala, isso não tem esperança, mas não é, irmãos. O erro é nosso. Porque quem tem que cuidar dessas almas somos nós. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe aí? Eu não me coloco na brecha, ninguém se coloca na brecha, como que alguém vai ser salvo? A palavra está aí para ser pregada, mas ninguém prega, tem gente querendo ouvir, mas ninguém se dispõe aí. Como que vai acontecer? Enquanto nós estamos sendo negligentes, o diabo não está brincando. Nós olhamos esse cenário da Olimpíadas, aí onde teve deu o que falar nas redes sociais aí da abertura da Olimpíada lá sobre a mesa simbólica lá deles lá, aquela abertura dos cavaleiros e tal, mas no final de tudo olha como Deus foi honrado, aonde um cenário ali estava propício só para ver trevas, a luz de Deus raiou. Começou por aquela espiritista lá fazendo o sinal lá de Jesus é o caminho, a verdade é a vida, e por ali vai. Aí daqui a pouco foi o surfista lá que saiu apontando para o céu, quando foi ver a outra lá orando lá em línguas lá, e Deus só sendo glorificado, irmãos. Aleluia. Agora você pensa num cenário propício ali numa nação idólatra, que é antissemita, anticristianismo. O próprio Deus foi glorificado. Você não vai levar sua prancha com o símbolo do Cristo Redentor, mas você vai levar Jesus no seu coração. Glória a Deus. E quantos ali não glorificaram o nome do Senhor? E nós aqui, irmãos, que tem da oportunidade ainda de fazer abertamente, falar do nome do Senhor, nós estamos se negligenciando. Enquanto Deus está fazendo a luz brilhar em alguns lugares, nós estamos perdendo tempo, porque às vezes nós olhamos e falamos, pô, por que o avivamento não chegou aqui ainda? Porque nós estamos sendo negligentes quanto a isso. Porque já era esse avivamento ter chegado nas nossas vidas. Porque depende de nós, irmão. Porque Deus já falou, eu vou trazer o avivamento, mas por que não chegou em nós ainda? Você imagina, a partir do momento que você começar a dar lugar sem pensar algo no amanhã. E Deus vai falar, não, peraí, aquele ali, e assim, aquele ali está muito forte, essa luz está muito forte. Aí daqui a pouco olha para o outro, peraí, aquela luz está contagiando, olha o outro ele acendendo. É tempo de eu descer. E o avivamento começar, irmãos. Você imagina através desse ministério aqui, Deus traz um avivamento nesse bairro aqui? Você imagina o que Deus não pode fazer através das suas vidas? Porque enquanto nós estamos aqui, às vezes nós olhamos e falamos assim, pô, ninguém dessa região aqui quer ir para a igreja, mas a sua mensagem está chegando aqui, no vizinho do lado, do outro, da frente, do de trás.
Eles podem não estar aqui dentro, mas eles estão ouvindo. Aleluia. Enquanto você está falando, enquanto você não fecha a sua boca, tem gente ouvindo. E Deus vai levar a sua mensagem aonde você ainda não tem condições de chegar. Então faz essa luz brilhar na sua vida para que outros possam ver que você é luz no caminho deles de trevas. Glória a Deus. Porque enquanto uns estão em trevas, você está na luz. E enquanto você está na luz, está tudo bem para você. Mas você não se esquece que um dia você estava lá também no Egito. Aleluia. Que um dia você precisou clamar e Deus teve que levantar alguém para te ajudar. Então não seja negligente, não guarde para você o que Deus te deu. Porque o que Deus está te dando não é só para você, é simplesmente para você poder usar em prol daqueles que estão ao seu redor. Porque vidas estão esperando você abrir a boca e soltar essa luz na vida deles. Glória a Deus. O que nós temos feito para que isso possa mudar esse cenário? Eu deixo essa mensagem para vocês, irmãos. Aleluia. Medita nisso, seja a luz na vida de alguém. Porque enquanto Deus está fazendo a luz brilhar do seu lado, tem um povo lá clamando, um povo lá precisando, necessitado. E Deus está falando da mesma forma que Ele falou para Isaías: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Será que nós podemos levantar a mão e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Será que eu e você podemos falar isso para o Senhor? Estava aqui quarta-feira com os jovens, eu falei para eles: cara, o dia que vocês entenderem o que é sentir quando o Espírito está pedindo, quando o Espírito está sedento pelo céu, vocês vão entender o valor que tem uma alma. Porque você pensa como que é, irmãos, o dia que você chega lá, aí Deus chama e fala assim: ó, fulano de tal, cadê as almas que eu te dei? Cadê o chamado de evangelista que eu te dei? Mas Senhor, eu não era evangelista, eu era um youtuber, eu era um influenciador digital. Cadê as vidas que era para você ter influenciado pelos caminhos? Porque hoje, irmãos, você vê que as profissões estão tão escassas, todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer ser social mídia, todo mundo quer ser influencer digital. Até ou agora a gente influencer digital gosta, né? Aí fica lá postando foto lá com as roupas, os look gostam. Mas falar de Jesus que é bom. Jesus fica onde? Enquanto eles estão ali, Jesus está só na porta assim. Deixa eu entrar. Eita, deixa eu entrar. Amém, Pai. Fala aí, Jesus. Vamos nos policiar, irmãos. O diabo não está brincando, não, as trevas estão aí. Glorifica a Deus porque você está na luz. Glória a Deus. Então leva a luz para a vida de outros. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus.